A fé é a chave que nos conecta ao sobrenatural de Deus, e Jesus deixou claro que mesmo uma pequena porção dela é capaz de realizar o impossível. Em Mateus capítulo 17 versículo 20, ele afirma que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas, que representam os desafios, medos e obstáculos que enfrentamos em nossa caminhada. A fé, no entanto, não é uma força mágica ou uma simples esperança, ela é a confiança absoluta em Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Essa confiança nos impulsiona a viver de forma alinhada à vontade divina, orando com esperança, declarando a palavra com coragem e agindo com obediente esperança. Olhar para os exemplos bíblicos nos ajuda a entender o poder da fé. Abraão, por exemplo, creu na promessa de Deus de que seria pai de muitas nações, mesmo quando não havia evidências humanas para isso. Sua fé foi contada como justiça, porque ele confiou plenamente no que Deus havia prometido, mesmo diante de sua idade avançada e da esterilidade de Sara. Esse exemplo nos ensina que a fé perseverante é recompensada e que Deus é fiel para cumprir suas promessas, independentemente das limitações humanas. Outro exemplo poderoso é Pedro, que, em um momento de confiança, andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Imagine a cena, uma tempestade ao redor, o barco balsando, e Pedro decide confiar na palavra de Jesus. Enquanto seus olhos permaneceram fixos no Senhor, ele conseguiu realizar o impossível. No entanto, quando se deixou levar pelo medo e desviou o olhar, ele começou a afundar. Esse episódio nos mostra que a fé exige foco e perseverança. Devemos manter nossos olhos em Deus, não nas circunstâncias adversas, pois é Ele quem sustenta. A fé também nos ensina a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles diferem dos nossos. Josué e Caleb foram exemplos de fé em meio à incredulidade. Enquanto outros espiões viam os gigantes na terra prometida como obstáculos invencíveis, eles enxergaram a oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. Josué e Caleb sabiam que Deus havia prometido aquela terra e, portanto, confiaram em Ele para superar qualquer desafio. Essa história nos ensina que a fé nos capacita a ver as dificuldades como chances de crescimento e vitória. Hoje, Deus nos convida a enfrentar nossas montanhas com coragem e determinação. Essas montanhas podem ser problemas financeiros, crises familiares, diagnósticos difíceis ou medos internos. Cada um de nós carrega desafios que, às vezes, parecem intransponíveis. Contudo, a fé nos lembra de que Deus é maior do que qualquer desafio. Em Romanos capítulo 8 e versículo 28, somos encorajados com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos assegura que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para nosso bem. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos descansar em sua soberania. Para desenvolver uma fé que move montanhas, precisamos cultivar uma relação profunda com Deus. Isso envolve 3 passos principais: orar com convicção, declarar as promessas de Deus e agir em obediência. A oração é a nossa conexão direta com o Criador. Quando oramos, estamos dizendo a Deus que confiamos em Ele, que reconhecemos sua soberania sobre nossas vidas. Em Marcos capítulo 11 versículo 24, Jesus nos ensina: "Em tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Isso não significa que Deus nos dará tudo o que pedimos, mas que Ele responderá de acordo com sua perfeita vontade no tempo certo. Declarar as promessas de Deus é outro aspecto essencial da fé. A Bíblia está repleta de versículos que nos fortalecem em momentos de fraqueza. Por exemplo, Filipenses capítulo 4 e versículo 13 nos lembra: "Em tudo posso naquele que me fortalece." Quando declaramos essas verdades em voz alta, estamos renovando nossa mente e fortalecendo nosso espírito. Essas declarações nos ajudam a combater dúvidas e medos que tentam nos desanimar. Cada promessa de Deus é um lembrete de que não estamos sozinhos e de que Ele é fiel para cumprir sua palavra. Por fim, a fé exige ação. Em Tiago capítulo 2 e versículo 17, lemos que a fé sem obras é morta. Isso significa que a verdadeira fé nos leva a agir de acordo com a direção de Deus. Se Deus nos chama a perdoar, devemos perdoar. Se Ele nos chama a dar um passo de fé em um projeto, devemos confiar e seguir em frente, mesmo que não vejamos todo o caminho claramente. A obediência é a evidência de uma fé viva e ativa.
Quando confiamos em Deus e agimos com base em sua direção, experimentamos o sobrenatural em nossas vidas. Histórias contemporâneas também nos inspiram a ter fé. Muitos testemunhos relatam curas milagrosas, portas abertas onde parecia não haver saída e vidas transformadas pela intervenção divina. Esses relatos nos lembram que Deus ainda age hoje, assim como agiu nos tempos bíblicos. A fé nos conecta ao poder ilimitado de Deus, que pode mudar qualquer situação em um instante. Portanto, encare suas montanhas hoje com a certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Lembre-se de que não é sobre a grandeza de sua fé, mas sobre a grandeza do Deus em quem você confia. Entregue a Ele suas preocupações, ore com confiança, declare suas promessas e haja com coragem. Assim como Jesus acalmou tempestades, alimentou multidões e curou enfermos, Ele também pode transformar sua realidade hoje. Sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas, porque o poder não está em você, mas no Deus que tudo pode. Confie, persevere e veja a glória de Deus se manifestar em sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém esse vídeo.